Amém. Graças a Deus. Igreja, paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Que bom, graças a Deus. Hoje nós vamos já direto para a palavra de Deus. Vou colocar meu esboço hoje está diferente. Se alguém quer aprender a fazer esboço, quando acabar o culto eu posso doar meu esboço para você. Tá? Como eu disse aqui de manhã, o cidadão estuda teologia, estuda tanta coisa, para depois acabar assim, que meus professores não vejam. Esse modelo de esboço. Mas no decorrer da pregação, vocês vão entender o porquê que eu precisava de um esboço assim. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 3, verso 17. Está dentro de uma oração do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, ele faz algumas orações, e esse versículo está dentro dela, e ele vai falar de uma perspectiva de como deve ser aqueles que estão no reino de Deus. E ele diz assim: e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. E o meu foco vai estar mais na segunda parte, na parte B. Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Vamos repetir essa segunda parte? Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Amado Espírito Santo, nesse momento nós vamos nos debruçar sobre a Tua palavra. Vamos refletir um pouco, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, aquilo que o Senhor primeiramente falou comigo e hoje certamente vai falar com a sua igreja mais uma vez. Eu peço que o Senhor esteja livre para atuar, trabalhar livremente em nosso meio. A casa é tua, o Senhor é o pastor dessa igreja, eu sou apenas, Senhor, um colaborador. Eu sou apenas um auxiliar. Então eu peço que o Senhor, enquanto pastor, faça o que quiser em nosso meio, pois a casa é tua. Em nome de Jesus, amém. Antes que eu me esqueça, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu tive uma impressão, enquanto estávamos aqui nesse último louvor, não sei se é algo que está acontecendo aqui hoje, e alguém está passando por isso, ou se vão ser alguns próximos momentos que eu vou passar, me apareceu uma palavra vitamina. Por um acaso alguém está com problema de falta de vitamina no corpo, teve algum diagnóstico recente, alguma coisa assim no nosso meio? Leandro, por favor, vem cá então, filho. Essa semana você teve essa notícia? Semana passada. Semana passada? De deficiência. A, B, muita vitamina. Estou tomando a injeção. Está tomando, inclusive, suplementação com injeção. Amém. Olha como o nosso amado Espírito Santo é precioso. E eu confesso que dessa vez eu achei estranho. Às vezes o Senhor me mostra nome de órgãos, algumas coisas assim, vai ficando mais fácil, né? Eu falei, mas Senhor, vitamina? Será que eu estou com fome, estou querendo... Será que é coisa da minha cabeça? Eu falei, será? Mas é isso mesmo. Então aí eu pedi ao Senhor, me dá um discernimento. Então, amado Espírito Santo, nesse momento, Senhor, segundo a Tua palavra e aquilo que o Senhor revelou do seu coração, apresentando essa necessidade do Teu Filho, eu declaro agora, receba a vitamina do céu, receba o poder de Deus, em nome de Jesus, mais unção, mais poder, mais força, vitamina B, vitamina C, potássio, tudo aquilo que está faltando. Agora, que o Senhor Jesus, de forma sobrenatural, transborde sobre a tua vida. Ele pode. Nós estamos falando aqui em nome de um Deus que tudo pode. Ser curado, restabelecido em uma aceleração sobrenatural, em nome de Jesus. Depois você dá os resultados, tá bom, filha? Deus te abençoe. Vamos aplaudir Jesus pelo cuidado dele conosco. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele está fazendo uma oração a respeito de uma perspectiva sobre o reino de Deus. E essa noite eu quero pensar com vocês sobre 3 reinos, que certamente, em um desses 3 reinos, todos nós estamos colocados, vivos e atuantes nele. O primeiro reino, ou melhor, o terceiro reino, a contagem é de lá para cá, mas eu quero fazer uma evolução daqui para lá. Então, o reino 3 é o reino do mundo. Eu vou discorrer um pouco sobre ele. O reino 2 é o reino do eu. E o reino 3 é o reino de Deus. E eu quero conversar um pouco com vocês essa noite. Eu pretendo não me alongar, espero. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Esse reino terceiro aqui, certamente todos nós, em algum momento, já estivemos assentados na cadeira desse reino, que é o reino do mundo. Ontem à noite, eu levantei pelo Google e pela inteligência artificial um dado extremamente atual. A ONU tem uma contagem que hoje no planeta Terra existem cerca de 8,1 bilhões de pessoas. E eu também fiz a pesquisa nas 4 maiores agências missionárias do mundo, como está a questão dos dados no que se refere ao conhecimento de Jesus Cristo, à evangelização. 3,3 bilhões de pessoas nunca sequer ouviram falar do nome Jesus. A porcentagem disso, eu fiz o cálculo, é algo aproximado de 42% da população mundial hoje, dia 14 de setembro de 2025, sequer ouviram falar o nome de Jesus. E nós aprendemos pela palavra de Deus que o nome de Jesus é o condutor da salvação. A pessoa de Jesus Cristo é quem revela a salvação. Ele é aquele que traz a salvação. Logo, essas pessoas, elas estão indo para o inferno. Elas estão colocadas numa região geográfica no mapa mundi, chamada Janela 10/40. Está ali na região do norte da África, na Ásia e no Oriente Médio. Não sabem, se você passar e perguntar quem é Jesus, elas nunca ouviram falar nisso. E há uma responsabilidade da igreja para isso. Porque essa responsabilidade o Senhor Jesus trouxe justamente para mim e para você, para que nós possamos diminuir esse índice de mortandade infantil e adulta da alma. Esse é o reino do mundo, os não alcançados. Pense nesse número. Se Jesus voltasse hoje, se ele arrebatasse a igreja dele hoje, cerca de 42% da população mundial certamente estaria condenada ao inferno. Isso deveria mexer com o meu sono e deveria mexer com o seu sono. Em algum momento, eu e você ou estamos aqui nessa cadeira. E eu quero pensar com vocês um pouco sobre esses 2 reinos. E esse reino é o reino do eu. O reino do eu, ele é um reino curioso, porque ele vai mostrar algumas revelações ao meu respeito. O reino do eu penso assim e tenho um comportamento assim: a minha igreja, eu preciso da minha cura, eu preciso
levantar e manter o meu ministério, eu preciso cuidar do meu casamento. E vamos falar aqui como homens ao máximo, que somos e seremos. Eu tenho que ter o meu casamento numa perspectiva que a minha esposa tenha que me agradar. Porque eu casei com ela e eu sou um presente para ela, então ela tem que me agradar. Porque eu sou o homem dessa casa. Ela tem que me servir e ela tem que cuidar de mim em todo o tempo. Ela tem que viver para as minhas expectativas. Porque eu sou alguém que tem o reino do eu. E eu sou alguém que olho para o meu umbigo. Interessante que quando eu venho para essa cadeira, que essa aqui é a cadeira do reino de Deus, a perspectiva ela é diferente. Eu vou para a igreja porque eu preciso me relacionar com os meus irmãos, eu preciso me doar para os meus irmãos, eu preciso ajudar os meus irmãos, eu preciso ter utilidade para a comunidade e para os meus irmãos. Então, eu não enxergo eu primeiro, eu entendo nesse lugar que nesse reino existe alguém que governa, não é eu, não sou eu que está à frente. Quem governa esse lugar chama-se Jesus Cristo. Então, eu entendo que a minha vida, o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, precisa estar alinhado ao jeito de pensar daquele que é rei nesse ambiente. E aquele que é rei nesse ambiente chama-se Jesus Cristo. Então, eu me interesso a saber quais são os gostos dele, porque eu tenho que fazer com que ele se agrade. Eu não estou preocupado mais com o meu umbigo, eu estou preocupado com o pensamento que ele tem. O nome disso, o apóstolo Paulo, ele vai falar que para mudar desse lugar aqui, o reino do eu, e vir para esse lugar, ele fala que existe um processo. Ele chama mudança de mente. No grego, a palavra é metanoia. É mudar o padrão mental. Isso não é fácil. Isso não é tão simples. Porque vai requerer um esforço pessoal nesse processo. Interessante que quando eu saio daqui para cá, desse reino 3 para o reino 2, eu já estou salvo. Aqui existem algumas divergências teológicas. Existem algumas pessoas que no padrão da teologia vão achar que essas pessoas aqui não estão salvas. Confesso que eu sou a favor daqueles que até acreditam que essas pessoas estão salvas. Elas passam a não desfrutar de tudo que o reino tem. Mas é que quando nós olhamos a perspectiva da teologia paulina, a partir de Efésios capítulo 2, verso 8, ele vai dizer que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, eu sou obrigado a pensar com o pensamento bíblico de Paulo, e entendo que mesmo eu estando nessa cadeira, não desfrutando de todas as benesses que essa cadeira me traz, eu ainda estou salvo. Só que eu vou passar um tempo aqui na terra que eu poderia ser tão mais bem abençoado, eu poderia ser tão mais beneficiado pelos valores que estão aqui, mas eu vou para o céu. Existem alguns que pensam que não. Tudo bem, eu respeito, não vou discutir com os irmãos que pensam assim, deixa eles lá, eu estou com os cabelos ficando brancos, eu tenho muito o que fazer a ficar discutindo essas coisas, então eu preciso pregar o evangelho com velocidade. E o apóstolo Paulo vai mostrar, olha, sair daqui e vir para cá requer uma mudança de pensamento. Então,
aquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero, o meu umbigo, o jeito que se não gostaram de mim eu faço biquinho, ele passa, ele fica de lado, fica em segundo, terceiro, quarto plano, e eu passo a pensar o que agrada o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que será? Aqui, vamos para alguns comportamentos. Espero que você não se identifique aqui. Mas se você se identificar, calma, não é o fim do mundo. Eu estou aqui justamente como voz profética sobre a tua vida, com todo amor e carinho, sendo um porta-voz do Espírito Santo, para que justamente você identifique e saia desse lugar e venha para esse lugar. Aqui, eu venho para a igreja para receber. Eu venho e fico com o meu tom de cobrança. Quem vai me dar amor hoje? Quem vai me dar amor? Você não vai me dar amor, Felipe? Insensível. Irmão insensível. Eu vim aqui para receber amor. E você não me deu amor. Eu vim aqui para ser notado. Passei por você, pastora Sandra, e você nem me notou, nem me abraçou. Meu Deus. Aqui nessa cadeira, olha que coisa terrível. Está ficando normal, gente. Tem uma turma por aí que promete o seguinte: para esses a pena vai ser pior. Vem para cá, dá 100, que você vai receber 1000. Tem uns que falam, dá 10 e vai receber 1000. Eu fui pregar um dia desses, agora na última semana. Fui pregar não, né? Eu fui passear com a minha esposa. Aí um pastor amigo ficou sabendo que eu estava lá em Porto Seguro e falou, você vai pregar aqui, sábado e domingo. Eu falei, não, sábado e domingo não, pastor, aí já é demais. Eu estou aqui para namorar com a minha esposa. Eu já saí da igreja para não trabalhar. Se eu chegar aqui, você vai me pôr para pegar 2 dias. Eu prego domingo à noite. Negociado? Ele falou, negociado então, tá bom. Sábado à noite nós fomos para aquele lugar. Como é que é aquele lugar lá, que cheio de gente rica? Acho que só tinha nós de pobre lá, irmãos. Que lugar que é? Uma ilha lá. Que é aquilo, gente? Eu nasci para ser rico. Eu falava isso para minha mamãe. Eu falava, mãe, eu acho que eu nasci no berço errado. Mas tudo bem. Fui abençoado mesmo assim. Financeiramente falando. E ela se divertia muito com isso. Lugar bom, viu, irmãos? Que lugar. Depois nós vamos voltar lá ainda, amor. E vamos voltar com mais dinheiro. Aí eu fui pregar, e aí tem um irmão lá que é uma figura. Cleiton, um amor de pessoa. Ele cantou uma musiquinha, eu não consigo lembrar o ritmo. Quem tem 10, quem tem 100 vem para frente, quem tem 10 vai para trás. E ele coloca um ritmo lá, ele toca percussão, diz que tem essa musiquinha na Bahia lá. Quem tem 100 vem para frente, quem tem 10 vai para trás. Então, há um modelo desse, Dário, sendo pregado por aí. Agora é o seguinte, tem uma turma, que é a turma do reino do eu, que se sente atraída por isso. Fala, opa, eu dou 100 e ganho 1000? Meu irmão, nem pirâmide financeira você consegue isso. Meu Deus, deixa para lá, eu ia falar outras coisas aqui, deixa para lá. Pirâmide, vou ficar só na pirâmide financeira. Aí tem gente que vem, eu já dizimei, agora eu quero receber. Está escrito lá na Bíblia que se eu dizimei, agora eu vou receber. Isso quando dizima. Porque também tem uma turma interessante. Tem uma turma interessante. Tem uns teólogos aí, foram tão bênção nesse país nos anos 70 e 80, hoje são um desserviço para o reino de Deus. Não vou falar o nome não, que eu não quero dar moral, e vai que sai um corte, e depois ele vai ficar querendo me atacar na internet, e eu não estou com estômago para essas coisas. Depois, se você quiser saber o nome, eu te falo no particular, tá? Começa com C, o primeiro nome, e o segundo com F, mas depois eu falo para vocês. Está coçando, mas eu não vou me perder nisso, eu vou ficar focado no que eu tenho que pregar para vocês essa noite. O debate teológico é para outra hora, outro momento. Ele fala assim, não, dízimo não tem no Novo Testamento. Eu fico olhando e falo, meu Deus,
Meu Deus! É só olhar o que está escrito lá em Lucas, mas tudo bem. Mas o pessoal fala assim, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Dízimo não tem no Novo Testamento. Mas, aí para isso, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Mas o abençoado, para não falar outra coisa, ele fala assim, mas o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu falo, para isso vale o Antigo Testamento? Se é para abolir, abole tudo. Só parcial? E eu teria vários outros argumentos. Mas é que assim, a pessoa, ela quer chegar e só quer receber. É o crente dá. Me dá amor, me dá dinheiro, eu quero receber, eu preciso. Eu chego aqui, eu falo, hoje o pastor não estava muito inspirado para pregar. Eu cobro mensagem. O pastor tem que estar sempre voando com os anjos, nas asas dos querubins. O pastor essa semana está meio desviado. Ele pregou e eu nem me arrepiei. Como disse que ter arrepio está associado a isso. Sabe qual foi a minha oração ontem, quando eu acabei de preparar essa pregação? O Senhor é minha testemunha, eu estou falando no altar dele. Eu falei, Senhor, que os teus filhos não sintam arrepio, mas que essa palavra ela possa entrar no coração deles de um jeito, na mente deles de um jeito, que constranja eles de um jeito, Senhor, ao progresso da tua palavra e da vida cristã, que se preciso for, Senhor, tira o sono deles. Se você perdeu o sono e lembrar da palavra essa semana, pode jogar na minha conta, porque eu orei por isso. E funcionou. Eu vou ficar tão feliz. Agora, quando eu venho para cá, nesse reino, quando eu estou nessa cadeira, eu venho para a igreja com a seguinte perspectiva. Eu preciso dar amor. O mundo está faltando tanto amor. As pessoas não se amam mais. As pessoas não se gostam mais entre si. As pessoas são truculentas. As pessoas estão dando palestras e a ideologia política é contra a minha. As pessoas estão recebendo tiro no pescoço. Porque as ideologias políticas são distintas. Olha o nível de bestialidade que está chegando à humanidade. Que Deus abençoe a esposa e os filhos de Charlie Kirk, que viram seu pai ser assassinado, enquanto estavam ali, presencialmente assistindo a palestra de seu pai. E sabe o que é pior? Eu vi ativistas comemorando, dançando, fazendo festa em seus shows. Mas tudo bem, a Bíblia já dizia sobre isso. O Senhor Jesus já disse, o apóstolo Paulo também já ratificou, dizendo que no fim dos tempos, o amor das pessoas, de muitos, se esfriaria. Mas, quando eu estou aqui, eu não entro para ficar cobrando amor. Eu entendo que o amor de Cristo um dia recaiu sobre a minha vida. Eu entendo que Ele, sendo Deus, deixou a sua glória e Ele veio, se entregou por mim. Ele tirou a minha alma que estava destinada ao inferno e trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, eu entendo que eu fui chamado, pastor Israel, para eu destilar amor sobre as pessoas e não fico cobrando nada de ninguém. Eu venho e eu entendo que eu preciso entregar. Quando eu estou nessa cadeira, eu entendo o seguinte, irmã Judite. Jesus Cristo um dia, Ele morreu na cruz, sendo Deus, transformou a minha vida, mudou o meu destino. Ele me deu saúde, Ele me deu recurso. Sem saúde você consegue trabalhar? Ele te deu saúde. Me deu saúde, te deu saúde. Ele te deu condição de viver. E Ele te deu, a partir disso, um trabalho.
E eu venho e canto assim: Senhor, tudo que tenho é seu, tudo que tenho é seu, mas com a mão no bolso, aqui nessa cadeira. Tudo que eu tenho é seu, menos o bolso. Tudo que eu tenho é seu, menos o bolso. Aqui não, aqui eu entendo o seguinte, falo, minha casa é tua, minha vida é tua, meu carro é teu, o meu trabalho é teu. Isso aqui serve tudo para abençoar o reino. Existem 3,3 bilhões de pessoas indo para o inferno lá, e eu preciso fazer alguma coisa. Essa igreja é uma igreja comprometida com missões. Mês que vem está vindo do Togo aqui o missionário Eli. É que eu não sabia pronunciar, mas é Eli. Eli. Do Togo vai estar aqui com a gente. Essa igreja aqui, com apenas R$30, cada pessoa ajudando, nós mantemos 30 crianças num país chamado Burkina Faso, lá do outro lado do mundo. Vocês ajudando. São vocês fazendo. Eu sou só um dos 30, um dos que dá 30. Eu entendo que se não fosse Jesus Cristo em minha vida, o que seria do meu viver? Então, o meu carro é dele, minha casa é dele, minha vida é dele. Se eu entreguei a minha vida, eu entreguei tudo. Eu não preciso ficar cobrando nada. Aqui eu não cobro mensagem, porque eu estou no reino de Deus. Aqui eu entendo que eu sou o portador da mensagem de boas novas, porque aqui eu entendo que Jesus Cristo falou: vocês são o sal da terra, vocês são luz do mundo, vão, abençoem, eu já dei o meu nome para vocês, o nome de Jesus é poderoso. Jesus Cristo diz: em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão expulsar demônios, libertar aqueles que estão cativos. Então aqui eu não preciso ficar dependendo de um departamento de evangelismo. Aqui eu fico sabendo, opa, os jovens vão para a rua, vão para o centro da cidade evangelizar, vão expulsar demônio. Eu fiquei sabendo o testemunho, o relato. Teve lá ontem os meninos e as meninas, né? Aliás, quem estava lá? Levanta a mão aí, da galera. Oh, é isso aí. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Foram lá, manifestou demônio no meio da rua. É isso, é sobre isso. Não tem que esperar o culto da sexta-feira 13, com louvor do irmão Marquinhos Trevoso, para poder ter o culto da sessão de expulsamento de demônio. Não. Vai andando pela rua, está cheio de endemoniado por aí, cheio de gente que em o nome de Jesus você coloca a mão e... Eu ouvi dizer que foi assim, foi você que expulsou o demônio lá, né, filho? Falou, ó, sem escândalo, hein, quietinho, em nome de Jesus vaza. Foi assim, né? Porque imagina o bicho estribuchando e fazendo barulho lá, um auê lá no meio da praça. É isso aí, a pessoa foi liberta pelo nome de Jesus. É isso. E você acha que isso é privilégio de pastor? E você acha que isso é privilégio de filho de pastor? Não, todos eles que estavam lá, todos vocês têm o mesmo privilégio. Então eu entendo que eu sou o portador da mensagem, e logo eu sou a mensagem para o mundo. Eu não fico esperando que o pastor, ele seja... Eu já disse isso aqui quando eu dei um treinamento, há uns 2 anos atrás, sobre o livrinho, né, dos 5 passos, das 4 leis, 5 passos não, das 4 leis espirituais. E eu disse isso, né? Tem gente que fala assim, não, eu vou trabalhar essa semana para levar esse meu amigo para a igreja no domingo e tomara que o pastor esteja inspirado. Porque se o pastor estiver inspirado, essa pessoa vai ouvir falar do amor de Jesus e ela vai aceitar Jesus. Ô irmão, e se a pessoa morre um dia antes do culto? Aconteceu na terça, na quarta-feira, você fala, não, domingo eu vou torcer, o pastor tem que estar inspirado. No sábado, cai um avião na cabeça da pessoa. Como é que vai ficar a sua cabeça? Não, aqui quem está no reino, entende que é portador da mensagem. Eu me reúno com os meus irmãos para celebrar aquele que me amou, aquele que livrou a minha alma do inferno e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Mentalidade.
mentalidade. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Transformem a mente de vocês. Venha para cá. Tudo bem se você está aqui. Tudo bem. Aqui você tem um nível de trabalho e esforço onde você tem que conquistar as coisas na força do seu braço. Você trabalha até se esgotar. Exercer o ministério é algo pesado, é algo tenso. Aqui, até o natural é natural. Parece normal, né? Que o natural é natural. Mas quando eu venho para cá, eu descanso. Eu vou lá para o Salmo 91. Eu descanso à sombra das suas asas. Porque aqui eu sei que é o meu Redentor que vive e é Ele quem trabalha. Enquanto eu descanso, está na Bíblia. Deus dá aos seus enquanto dorme. O justo entende que está nesse lugar. E ele está dormindo, ele está sabendo, porque ele vai em paz, porque ele sabe que o Senhor está dando para ele, porque é um lugar de descanso. Quem está nesse lugar, no reino de Deus, quem vive no entendimento do reino de Deus, aqui o sobrenatural é natural. Aqui curas, milagres, o fluir do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, são coisas normais. Irmãos, eu vivi os últimos muitos anos, até 2018, muitos anos, sendo pastor pentecostal, sem ver um batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, o que está acontecendo? O Espírito Santo mudou? Não. Eu comecei a ver que eu estava nessa cadeira aqui. Falei, não. Eu preciso viver a ideia do sobrenatural. O reino de Deus é algo sobrenatural. Eu não posso me contentar só com o natural. Fernando, não sei, se você quiser viver aqui no natural, viver na força do seu braço, amém. Eu confesso para vocês que eu estou aqui, os últimos 4 anos da minha vida aqui, e os últimos tantos anos da minha vida, porque eu me esforcei para sair daqui e ir para lá. Deus sabe quantas vezes eu orei e chorei na presença dEle, falando, Senhor, muda a minha mente, me coloca no nível de fé debaixo da Tua palavra, e me leva para essa cadeira, Senhor. Estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante de mim. Eu dava valor para coisas que são efêmeras, meus irmãos, e graças a Deus, muito obrigado pela sua misericórdia, amado Espírito Santo, Ele me jogou para cá. Eu prego, eu ensino, eu oro, eu jejuo, eu abro a minha Bíblia e me esforço pregando a palavra de Deus, justamente para que as pessoas tenham exatamente esse caminho de progresso na sua vida. Saiam da cadeira 3, passem pela cadeira 2, e agora, além da salvação somente de ir para o inferno, quando eu olho para o conceito da teologia paulina, eu vou observar que existe um outro nível de salvação, que é a salvação de mim mesmo. Eu tenho a primeira salvação, que é a do inferno. Agora eu tenho que me salvar de mim mesmo, das minhas crendices limitantes, do meu jeito de pensar, o meu eu. Mas eu acho assim, mas eu penso assim. Engraçado. Eu gosto de discutir com pessoas que falam assim, mas o apóstolo Paulo pensa assim, mas o profeta Zacarias fala assado, mas o profeta Obadias fala assim. Existe Obadias na Bíblia. Mas o sábio, ele fala isso em Eclesiastes. Não eu. Natanzinho, pouco importa o que eu acho. Importa, meu filho, o que ele acha.
E que todo filtro passe a partir do crivo da palavra dele, meu filho. Esse mesmo conselho que eu dou para o meu filho, eu dou para vocês, igreja. Pouco importa, eu vou parafrasear com a linguagem de amor do nosso apóstolo João, ao qual nós estamos estudando as cartas dele aqui, às quintas-feiras. Bem-vindos, venham. Filhinhos, e eu vou dizer isso no mesmo tom de amor que eu acabei de aconselhar o meu filho. Filhinhos, pouco importa, meus irmãos queridos, filhinhos queridos, o que eu penso por mim mesmo, porque eu não estou debaixo mais do reino do eu estou aqui, e quando eu estou aqui, tem que passar pelo crivo da palavra dele. A mentalidade nossa precisa ter um filtro, e o filtro chama-se palavra de Deus. Isso vai mexer com o meu comportamento, com o seu comportamento. Ótimo. Porque nós vamos deixando o reino do eu e vamos colocando o reino de Deus. Vamos deixando o reino do eu, vou colocando o reino de Deus. Vou deixando o reino do eu, vou colocando o reino de Deus. Vocês não sabem fazer assim, não? Eu estou esperando vocês fazerem isso. Então vamos lá, todos juntos com o titio Fernando. 1, 2, 3. É isso. É isso. A ideia, a minha oração, o meu pedido a Deus é que todos nós consigamos nessa corrida mudarmos de estágio e virmos para cá, queridos. Aqui, eu disse isso de manhã, vou repetir. Aqui eu vivo o profético. Aqui eu tenho interesse pelo profético. Aqui eu vivo o patético. E desfruto do patético. Aqui eu trabalho pela herança. Aqui eu desfruto da herança. Porque eu aprendo e eu tomo posse disso, que eu sou co-herdeiro com Cristo. Sabe por que aqui tem essa característica? Enraizados, alicerçados em amor. Perna direita, perna esquerda, coração. Perna direita, perna esquerda, coração. Ó, assim, ó. Fala comigo. Enraizados, alicerçados em amor. Meus pés estão enraizados, alicerçados em amor. Estão enraizados, alicerçados em amor. Aqui, esse lugar, é assim que se vive. Eu desfruto de todas as benesses que o meu pai já tem, que ele já me deu. Oh, meu irmão. Papai do céu, ele tem para você descanso nos braços dele. Aqui eu entendo e vivo a fala que ele diz para mim, Sandra, vamos trocar, tá o seu fardo aí, que está pesado. O meu é bem leve. Aqui não, aqui eu tenho que carregar o mundo nas costas. Aqui eu me esforço. Como é que está? Trabalhando. Vou pagar a conta amanhã. Trabalhar. E o mundo vai ficando assim, ó. E a pessoa está sempre moribunda. A pessoa nunca consegue dar um bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, só se for para você. Um bom dia. Aqui eu desfruto da herança. Descanso nos braços do Pai. Aqui eu sou uma pessoa reclamona, hein? Lembram do desenho do Muttley?
medalha, 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 medalha. Mutli, medalha, 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 medalha. A pessoa vive reclamando. A pessoa vive negociando, pesada, tensa. Ei, a vida é tão linda de se viver. A vida é tão boa de se viver. Aqui não. Aqui eu venho para cá e eu tenho um cântico nos lábios. Engraçado porque as mesmas lutas e dificuldades que tem lá, tem aqui, enquanto pessoa. Só que a perspectiva, a mentalidade, o olhar. Eu coloco um cântico nos lábios, sem ser irresponsável, e eu canto. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque aqui eu sei que eu tenho meu Pai trabalhando por mim. Aqui eu sento à mesa e desfruto dos alimentos, porque eu entendo que Ele me chama não mais de servo, mas Ele me chama de amigo, e amigo senta à mesa e desfruta da amizade, do olho no olho. Entende? Lembram de Mefibosete? Chamado e senta à mesa do rei. Isso é uma tipologia de nós que estávamos um dia esquecidos, e ele chamou cada um de nós e falou: ei, eu tenho para você uma mesa farta, e eu quero que você sente comigo e desfrute de tudo que eu tenho nessa mesa. Ele já deu isso. Eu não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Aqui eu vivo como um mendigo, comendo das migalhas. Não, você não vai viver aqui em nome de Jesus. Não, você não vai viver aqui em nome de Jesus. Você vai vir para cá. Você vai vir para cá em nome de Jesus. Aqui, os estatutos do reino me guiam. Eu já disse aqui, eu gosto de geopolítica, me interesso por isso. Me interesso pelo mercado financeiro, logo, quase todos os dias eu preciso estar envolvido com isso. Irmãos, pensa num negócio que é radioativo, que vai sugando as tuas energias. Está ruim, vai piorar, está ruim, vai piorar. Tem um cara que eu falei assim: em o nome de Jesus você está deletado. Eu parei de seguir. Eu? Coisa ruim. Economista dos grandes. Por ele, eu tinha que ir para Cumbica pegar o meu avião, meu voo e sair fora do Brasil. Até, não é tão, a ideia não é tão ruim, mas vamos voltar. Quem está aqui, seguia e vive por isso. A economia, está ruim, está difícil, vai piorar, boleto para pagar amanhã, a coisa está difícil, tem que comprar. Vou dar uma dica para vocês: cuidado em fazer financiamentos longos agora, nesse momento. Calma, ora, pensa, vai devagar. Ninguém está pondo uma arma na sua cabeça. Calma, respira. Respira fundo, pensa, repensa. O país vive realmente um momento de economia complexo. Um dos mais complexos nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos. Está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque eu estou aqui. Porque quem me guia são os estatutos do reino. Eu estou debaixo de uma bênção que não depende do governo humano. Nenhuma arma forjada vai prevalecer sobre a minha vida. Eu tenho a promessa. Falei semana passada. Quem comprou a caixinha de promessas essa semana? Falei semana passada: viva e caminhe debaixo
das promessas que o Senhor tem para você, que estão na palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus. Se você não consegue ler a Bíblia, se você tem uma dificuldade, em nome de Jesus, irmão, fala assim, ó, sai do Instagram, sai do YouTube, exclui as redes sociais e vai estudar só a Bíblia, vai ler a Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai para lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Acabou, volta, Mateus, Marcos, Lucas e João. Até que os pensamentos do reino entrem na sua mente e você consiga entender e falar, eu estou no reino daquele que acalma a tempestade. Os discípulos estavam desesperados aqui no reino do eu, no mesmo barco. Olha que coisa interessante, eles estão no mesmo barco e eles chegam para Jesus, o barco vai afundar, a tempestade está feia, a coisa está ruim, a casa vai cair. Entenderam? Casa vai cair, não é casa na água, o barco, casa, entenderam? Os mais jovens entenderam. Vai cair, o barco vai afundar, a canoa vai virar. E no mesmo lugar, Jesus está lá, ó. Jesus, acorda. Não te importa que morramos? Mesmo barco. Homens de pequena fé, saiam do reino do eu, venham para o meu reino. Aqui vocês vão ver como que se resolve. Vento, cesse. Bonança, tranquilidade. Mas só vive isso quem está nesse reino. Quem está nesse reino, olha que interessante. Pode até passar uma noite inteira, me livrou de pagar um mico na internet, obrigado. Pode passar até a noite inteira pescando, tentando, não consegue. No outro dia de manhã, quando a maré está contrária, não é hora mais de pescar, porque está no reino. Aqui eu disse que o sobrenatural é natural. Vai ter pesca maravilhosa. Vai ter pesca maravilhosa. Eu descanso por causa disso. Eu olho para os estatutos do reino e ali eu descanso. Eu já estou terminando. Queria só conversar muito com vocês sobre isso. Aqui, deixa eu molhar o bico. Nesse reino, quando tudo é sobre mim, se eu tiver 5 pães e 2 peixes, eu falo, estou falido. Irmãos, 5 pães e 2 peixes não dá para o Natan nem para o começo da conversa. Eu já disse, orem pelo pastor de vocês. Se tem um cara que precisa prosperar, sou eu. Ora por mim, Edmar, me ajuda aí. E aqui entra em desespero. Só tem 5 pães e 2 peixes. Aqui tem a atitude de Filipe. Senhor, está nas tuas mãos. 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanto? Mas eu estou perto daquele que é o dono do reino, que é o dono de tudo, que faz tudo acontecer. Aqui eu me torno colaborador do reino e o reino vai acontecer, eu imagine ou não qual vai ser a criatividade. Eu disse já para você que aqui o sobrenatural se torna natural, então aqui nesse lugar, ele faz mais de 5.000 pessoas serem saciadas e ainda sobrar para levar para casa. Colaboradores, vocês precisam entender isso.
Jesus Cristo, Ele é o dono do mundo. Jesus Cristo, Ele é o Rei. Ele é o autor da vida. Ele manda. Satanás, o inferno, todos os demônios se curvam perante dele, sobre a autoridade do nome dele. Não tem doença, não tem demônio, pode dar o nome que for. Não, mas a minha macumba, quem fala lá fora, aqui, ou alguém aqui, se tiver já fala que eu já vou pôr a mão agora. Não, é porque a minha macumba é do caboclo 14 flechas, 7 flechas, pode ser 500 flechas, 1000 flechas. O meu Senhor mandou um anjo, em uma noite, acabou com o exército inimigo. Um anjo. E a Bíblia fala que ele tem miríades e miríades. Esse Deus tão poderoso, que desceu da sua glória, ele faz o seguinte, ele pega um camarada, vamos fazer um repeteco? Um ex-alcoólatra, e ele fala o seguinte, vou te ensinar algumas coisas, vem comigo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não tem demônio, não tem nada que possa comigo. Eu faço multiplicar pão, eu faço multiplicar peixe, eu transformo água em vinho. Eu venci a morte, eu ressuscitei. Eu estava no princípio, tudo que você conhece sobre o mundo, fui eu que fiz. Eu estava lá, eu era o verbo que fez tudo, todos os planetas, tudo que você existe, fui eu que fiz. Todo o inferno precisa se subjugar a mim, ao meu nome, à minha autoridade, todo o planeta Terra precisa se subjugar à minha autoridade. Eu vim, fiz tudo isso, agora eu estou delegando sobre você essa autoridade. Eu estou dando o meu nome, e você vai fazer obras maiores do que eu fiz até aqui. Então, vá e faça. O nome disso é ser colaborador com Jesus no reino de Deus. Vai lá, pastorzão. Está com coração novo, está com pique para poder voar, né? Fala o que eu falei. Falei o que eu falo de manhã, não? Fala o que eu falei de manhã, não? Pode falar? Está com o motor, o coração dele é novo agora. É um motor de Opala, Diplomata 4.1 turbo. Mas a carcaça é de um Fusquinha 66. Precisa fazer funilaria e pintura aí, precisa dar uma geral. A amizade é uma bênção, a libertinagem é um caso terrível. Estraga, né, meu pastor? Ei, eu e você fomos chamados para isso. Lá na Bíblia não está escrito que o Senhor chamou pastor para fazer isso, que é a unção pastoral que faz isso. Não. Essa unção está liberada sobre todos nós. O nome dele está liberado sobre todos nós. Todos nós. Todos nós estamos nessa condição de desfrutar dessa autoridade que ele liberou para todos nós. Talvez você viva alguns conflitos na sua vida pensando, mas eu tenho o defeito A, eu tenho o defeito B, eu tenho o defeito C. Tá bom, bem-vindo ao time. É assim mesmo que ele faz com que o reino dele se manifeste. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, depois Jesus vai para a cruz, Pedro fica com um remorso terrível. Quando ele tem um encontro com Jesus, eu imagino, essa eu vou perguntar para Pedro. Pedro, qual foi o tamanho do constrangimento que você ficou no seu primeiro encontro com Jesus após a morte e a ressurreição? Jesus não chega para Pedro e fala assim, eu disse que você ia me trair, eu sabia que você ia fazer isso. Não. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Para cada negativa, o Senhor deu uma oportunidade e restabeleceu Pedro diretamente
para a vida de ministério. Não acredite nas mentiras de Satanás. Eu estou aqui para dizer para você, pelo amor de Deus, não se contente com o reino do eu. Pelo amor de Deus, venha fazer parte da totalidade que o reino de Deus tem para a sua vida. Aqui o leão da tribo de Judá está lutando por você. O leão da tribo de Judá está te protegendo. Ele vai à tua frente, ele vai te guardando, ele vai te abençoando, ele vai cuidando de você. Descansa no reino de Deus. Enraizado, alicerçado em amor. Enraizado, alicerçado em amor. Enraizado, alicerçado em amor. Fundamentos do reino de Deus. E eu estou aqui, olhando para aqueles 3,3 bilhões de pessoas que estão indo para o inferno. E me interesso por elas. Coloque nos seus lábios um cântico de júbilo. Ministério de louvor. Abra para mim, por favor, Mateus, capítulo 6, versos 33 e 34. Está escrito: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Cadeira número 1. Cadeira número 1. Vocês estão aí ou foram arrebatados? Cadeira número 1. Mas buscai, deixa eu parafrasear com Jesus. Mas buscai em primeiro lugar a cadeira número 1. E a sua justiça. E todas essas coisas, e aqui eu paro para dar uma explicação bíblica para vocês. Por mais de 40 anos, eu ouvi, inclusive ouvi recentemente, um pastor grandão, na internet pregando e falando: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem já ouviu isso aí? Quando eu era garoto, cantava uma música assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parou aqui? Até o autor, eu acho que ele ouviu tantos pregadores falarem isso, as demais coisas, que ele foi induzido a esse erro. A Bíblia não diz demais, e não é uma questão de versão não, pode ver em todas as versões, pode ir no grego, você vai falar todas essas coisas. Então, deixa eu desconstruir algo que talvez tenha sido construído na sua mente. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tira isso, não é bíblico. Eu sei, foi frustrante para mim também, bem-vindo. Estamos constantemente aprendendo. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são estas. 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Quem vive preocupado com o dia de amanhã está na maluquice, na paranoia do dia de amanhã, que não chega. Meu Deus, amanhã tem que fazer, amanhã eu vou chegar lá, vou ser mandado embora, amanhã vai ter um código na empresa, amanhã, nem dorme hoje, nem come, está desesperado com o dia de amanhã. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? E se essa noite o seu passaporte para a cidade do pé junto for carimbado? Cidade do pé junto está aí. Um dia, quem não for no arrebatamento, é certeza que provavelmente nós vamos ser vizinhos lá na cidade do pé junto. Tomara que não seja de hoje para amanhã. Não estou a fim de ver lá ninguém amanhã. Mas pensa nisso.
Não se preocupem. Quem está dizendo? Jesus. No principal sermão dele. Não se preocupem com o dia de amanhã, porque amanhã vai ter os seus próprios cuidados. Basta o dia de hoje, ele já tem o seu mal, ele já tem os seus problemas. Você ainda vai ficar na paranoia, na maluquice de pensar no problema de amanhã? Calma, para amanhã é outro dia. Amanhã pode mudar todo o cenário. O chefe que está querendo te mandar embora, vai que amanhã ele é mandado embora e você é promovido e chega no lugar dele. Eita! Quase um sabor de mel saiu aí. Cuidado, terra. Agora vamos ver o que Jesus está falando. Quais são essas coisas? Volta para o versículo 25, por favor, filha. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida. Oi? A vida é o bem maior. A vida é o que nós temos de mais importante. Jesus vai dizer, não se preocupe com a vida. A turma do reino do eu pira com Jesus. Chapa o cabeção, pastor, com Jesus, porque ele está dizendo, não se preocupa nem com a sua vida, mas e o meu eu? E o meu umbigo, o meu reino, a minha vida, a minha igreja, o meu casamento, o meu dinheiro, os meus bens, minha posse, minhas dívidas. Jesus está falando, não esquenta a cabeça nem com a sua vida, não se preocupa com isso não. Quanto ao que você, ao que irão comer ou beber. Olha, é bom ir para a Bíblia, né? A gente aprende cada coisa que confronta a gente. Aperte os cintos, o piloto está no controle e o nome desse piloto é Jesus Cristo. Não se preocupe com o corpo. Quanto ao que irão vestir. Irmã, fique tranquila. Não entre em desespero. Os seus principais vestidos, roupas e grifes. Não esquenta a cabeça com isso. Irmãos também, né? Irmãos também. Ele vai dizer, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Opa! Quem observou aves aqui a última semana? Vocês pararam e ficaram observando aves? Tão pouca gente, numa cidade tão abençoada como a nossa. Sabe o que é? A gente está tão corrido. Nós estamos tão corridos, estamos tão acelerados. Eu lá tenho tempo para pensar, para ficar observando o passarinho, pastor. Lá tenho tempo para parar, para ficar observando as aves do céu. Muito bem, a sua mente está no reino do eu. Porque Jesus está falando, observe as aves do céu. Lição de casa número 1 essa semana. Para um pouco, desacelera e fica prestando atenção nas aves. Jesus vai falar, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Ele está dizendo, parafraseando, não bate cartão, não tem seguro de vida, não tem seguro de um monte de coisa, não tem dinheiro aplicado, dependendo de multiplicação de dividendos. Mas, no entanto, o Pai de vocês que está no céu, o Pai de quem? Fala para o seu irmão, seu pai. Seu pai que está no céu. Dário, seu pai que está no céu. Sustenta elas. Então, é isso mesmo? Peraí. O serviço dela é esse. Só faz isso? E o Pai sustenta. Jesus está falando para você, será que você não vale mais do que a ave do céu? Olha lá, volta, 26. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Sim, ele está dizendo, vocês são meus filhos, vocês valem mais do que as aves. 27.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem pode aumentar, prolongar o dia de vida? Se dinheiro resolvesse isso, Steve Jobs estaria vivo até hoje. Silvio Santos estaria vivo até hoje. Roberto Marinho estaria vivo até hoje. Não eram milionários, eram bilionários. Nem o dinheiro pôde aumentar um dia do curso da vida deles. 28. E por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles nem trabalham nem fiam. Lição número 2 para essa semana. Parar e observar os lírios do campo. As flores lindas. Eu vim para o interior para isso. Na Avenida Paulista, na 23 de maio, sangue de Jesus tem poder. Na Tiradentes, na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, não tem isso. Eu vim aqui para isso. Jesus está falando. Lição número 2. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. 28. E olha só, eu porém afirmo que vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã certamente ela vai ser lançada no forno, Ele não fará para vocês, homens de pequena fé, não fará muito mais por vocês? Em nome de Jesus, sai do reino número 2 e vem para o reino número 1. É o que Jesus está falando. Sai do reino do eu. Começa a viver o que a palavra diz. Começa a ler a palavra e falar a palavra, e falar a palavra, e falar a palavra. 31. Portanto, não se preocupem dizendo, olha só com que Jesus está falando para você não se preocupar. Que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Aí sim vem o 33. Busquem primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas da lista, do 25 para baixo, vai ser acrescentada sobre a tua vida. Vem para a cadeira número 1. Vem para a cadeira número 1. Coloque nos seus lábios um louvor.